Opa, aqui é o Luan e seja muito bem-vindo ao canal da Endeezer. Hoje vamos começar a nossa terceira aula do nosso curso de programação de Arduino. E hoje nós vamos falar sobre funções, né? O que são funções e como utilizá-las nos nossos projetos. E já começando a falar, funções é uma unidade de código, né, que é feita para cumprir uma atividade em particular. Então, por exemplo, a gente quer que tenha uma leitura de sensor, a gente pode criar uma função que fique lendo ali aqueles dados do sensor e depois chamar ela em outro lugar. A gente quer que uma função fique piscando um LED, né, igual a gente fez no nosso exemplo. A gente cria uma função que faz isso. E o legal de utilizar essas funções é que a gente fica com um código mais enxuto ali, né? Não fica mais organizado. Porque a gente pode determinar várias funções para executar várias tarefas e depois só ir chamando ali no nosso loop, né? Por exemplo. Então, como que a gente declara a função? A gente coloca primeiro o tipo dela, o nome que a gente quer dar, declaração de parâmetros, né, dentro dela, e entre as chaves a gente coloca os comandos que a gente quer dar. Então, por exemplo, o void loop, né? O void loop é uma função. Então a gente coloca aqui void loop. Como é uma função void que eu expliquei na aula passada, ela não retorna nada, né? Então a gente não coloca nenhum parâmetro. E aqui dentro a gente coloca tudo que a gente quer que rode. A gente pode criar uma função para piscar um LED. Então a gente poderia colocar, por exemplo, void LED, void pisca LED, é uma função void, né? Não vai retornar nada. E aqui dentro a gente coloca os comandos para ligar e desligar o LED. E existem dois tipos de função, né? A primeira é a int. E a função int, ela retorna, diferente da void, ela retorna um valor para a função que chamou ela, né? Que ela foi chamada. Então, por exemplo, aqui, eu dei um de verificar o sensor. Então, se o sensor tiver em nível lógico alto, aqui o if a gente vai falar numa próxima aula, tá? Mas só para você entender, o if é se, né? Se o sensor tiver com nível lógico alto, ele vai retornar o valor 1. E se não, ele vai retornar o valor 0. Então, dentro da função que a gente chamou, essa função de verificar o sensor, a gente fala, ela voltou 1, então quer dizer que o sensor está em nível lógico alto. A gente vai e executa alguma função, por exemplo. E a função void, como eu comentei, é uma função que não retorna nenhum valor para a função que a chamou, né? Então a maioria das funções que a gente for criar para executar uma tarefa ali, às vezes vai ser uma função void que a gente só quer que execute, né? Não quer que ela retorne nenhum valor nem nada. Então vamos ali para o Tinkercad, vamos criar uma função ali para vocês entenderem como isso funciona. Bom, então estamos aqui novamente no Tinkercad. Aqui a gente tem esses comandos aqui, né? De ligar e desligar o LED. Vamos criar uma função que faça isso se a gente precisar escrever isso no LED. Então aqui embaixo, vamos escrever void pisca, entre parênteses. Aqui vamos abrir e fechar as chaves. E vamos colocar tudo isso aqui dentro. Vamos recortar e vamos colocar aqui dentro. Opa. Beleza. Então, a nossa função pisca, ela vai executar todos esses comandos. Agora a gente só precisa chamar essa função aqui no nosso código, no nosso loop. Então, só escrever void aqui e ele vai executar o que está aqui dentro. Então vamos dar uma inicialização aqui. Viu? Que ele funciona exatamente da mesma forma. Aí você fala, Luan, para que eu vou fazer isso para um pisca-pisca? Claro, isso aqui é um exemplo, né? Um exemplo de como funciona. Às vezes você tem um código muito grande com várias coisas e é muito mais fácil você escrever uma função separada para ele ali do que você ficar escrevendo tudo num loop, né? Senão o loop vai ficar gigante ali e não vai fazer muito sentido. Vamos fazer também uma função aqui para a gente ler, por exemplo, o estado de um botão. Vamos colocar um botãozinho aqui, colocar um resistor, fazer um pull down aqui, um pull up, e vamos colocar esse aqui, vamos colocar no pino 5 do Arduino.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar que o pino 5 vai ser uma entrada do Arduino, né? Então vamos colocar aqui assim, int botão, ele está no pino 5, né? Vamos definir ele como entrada, vamos copiar aqui, vamos colocar aqui botão, vai ser input, 5 como entrada. E vamos criar uma função para ficar lendo esse sensor. Só que vai ser uma função que vai retornar. Então não pode ser um void, tem que ser um int. Então vai ser int. Vamos colocar o nome dela de bot, né? Pode ser qualquer nome, só determinar aqui. Bot. E vamos fazer assim, exatamente como a gente fez aqui nessa aula aqui. Se o sensor está high, a gente vai retornar 1. Se não, a gente retorna 0. Então vamos colocar if digital read, lembra? Porta digital do que? Do botão for igual a high. Só comentando com vocês, esse igual aqui, ele é diferente desse igual aqui. Porque esse igual aqui eu estou comparando, né? Se a leitura do botão for igual a high, né? A gente está comparando os dois. Agora, esse igual aqui, eu estou pegando esse valor e armazenando nessa variável. Então, só para vocês entenderem a diferença. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre o if, tá? Vamos mais a fundo sobre essas condições aqui, para vocês entenderem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar 1. Se não, else, a gente retorna 0. Beleza, já criamos aqui. Agora aqui a gente vai chamar essa variável, né? E ver se é 0 ou se está ligado ou desligado. Mas antes, para a gente ver isso mais visual, aqui no setup a gente vai inicializar a comunicação serial do Arduino. Para isso a gente dá um serial.begin 9600, aqui é a velocidade de comunicação, né? Serial begin, ou seja, estou iniciando a comunicação serial para a gente ver aqui no monitor serial, né? A gente vê o que a gente está printando. Estou iniciando e aqui a gente depois vai dar um print, né? Um serial print para a gente ver o que ele quer, o que a gente vai mostrar, né? Então, por exemplo, if, vamos dar mais um if aqui, bot igual a 1, o que a gente vai fazer? Bot é o nome da nossa função, né? Só para vocês entenderem. A gente vai dar um serial.print. Vamos colocar print ln, porque o ln ele vai pular a linha. Print ln. E a gente vai escrever aqui botão ligado. Botão ligado. Apertado, né? Na verdade. Apertado. Pressionado, né? Apertado ficou meio feio. Pressionado. Agora, se ele retornar 0, vamos só para ver que é 0 mesmo, né? Vou colocar 0. Botão não pressionado. Ó, isso aqui é um exemplo, tá? Não é só para vocês entenderem como que ele retorna e tudo mais. Não é um código muito funcional, né? A gente poderia fazer tudo isso aqui dentro do loop, mas para vocês entenderem como que é esse retorno, né? Às vezes você só quer verificar alguma coisa e comparar depois, mas aqui é só para a gente simular e ver como que funciona. Então, ó, botão não pressionado, botão não pressionado. Aqui ele está dando esse aqui porque eu acho que ele não reconhece o tiozinho, né? Vamos até mudar aqui, ó. Pronto. Então ele vai apertando aqui, ó, botão não pressionado, botão não pressionado. A partir que eu apertar o botão, ele vai mostrar ali abaixo, botão pressionado. Por quê? Porque ele está retornando 1, né?
Ó, soltei, voltou para botão não pressionado. Porque a gente está verificando, se for high, né, nível lógico alto, ele vai retornar 1, se não retornar 0. E aqui a gente verifica, retornou 1, então mostrou que está pressionado. Retornou 0, quer dizer que não está pressionado. Então é dessa forma que a gente utiliza as funções no nosso código com o Arduino. Bom, por essa aula é só. Deixa aí nos comentários o que você está achando desse nosso curso de Arduino ou também o que você achou dessa aula, se você entendeu. Se você também não entendeu, pode deixar nos comentários. Ativa também os lembretes para você não perder nenhuma aula do nosso curso. As aulas dele vão ser postadas aqui semanalmente. Então ativa o lembrete para você não perder nenhuma aula, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, valeu, falou e até mais!